E aí pessoal, tudo bem? Bom, com vocês, mais um vídeo no meu canal, Professor Tárcio. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem mexido muito assim com a minha cabeça, né? Eu andei refletindo muito, que foi sobre a presença do príncipe herdeiro do Brasil, da Casa Imperial Brasileira, o Dom Bertrand, né, nas manifestações em apoio ao governo federal. Né? E eu achei muito curioso isso, né? Assim, o movimento monarquista brasileiro ele sempre galgou espaços maiores, né? E eu me recordo que há mais ou menos uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, né? O movimento monarquista brasileiro ele estava muito moribundo, muito moribundo, bem assim, bem pacato, sem muita expressão. E com o advento da internet, com o surgimento da internet, a coisa começou a mudar bem lentamente. Eles conseguiram, como vou dizer assim, angariar novos militantes e começou a esboçar uma reação dentro da política brasileira. E eles conseguiram o maior triunfo deles desde o fim, eu acho que, da monarquia, com a declaração da República, que foi um membro da família imperial, né, ter sido eleito deputado. Não me recordo quem é, não sei o nome dele, mas eu sei que ele foi deputado seguindo o apoio do Jair Bolsonaro. Né? E é muito interessante ver que existe, né, o movimento monarquista no Brasil e que, de certa forma, ele tenta esboçar uma reação muito forte, cujo intuito é restabelecer, né, a monarquia constitucionalista parlamentarista no Brasil. Eu particularmente estudei muito, li bastante sobre o movimento monarquista. Eu recebi o Herdeiros do Porvir, que era um jornal, né, local deles, né, onde eles colocavam os feitos, os encontros monárquicos, né. Existem círculos monárquicos em boa parte do Brasil, né, mas eu acho que pouca gente sabe, né, na verdade as pessoas até sabem, mas fingem não saber, é que eu acho que não cabe muito bem, né, nos dias de hoje uma monarquia no Brasil, né, mesmo porque já faz, puxa vida, quantos anos, né, desde que já teve a proclamação da República, né, então assim, eu acho que não cabe mais, eu não consigo ver o Brasil com um imperador, né, o Brasil com uma casa real. Não consigo, apesar dos monarquistas insistirem que um imperador, um rei, ele é mais barato que um presidente. Eu nem duvido muito, né? Eu também não duvido da capacidade do papel da monarquia na sociedade. Eu não desacredito isso, porque a gente pega, por exemplo, as monarquias europeias, elas funcionam bem, como o rei como poder moderador, né, da coisa. Então, até aí para mim não tem nenhum problema. Você pega a Inglaterra, por exemplo, que o Reino Unido, que a cada vez mais, né, a Casa de Windsor, eles tentam se comportar de uma forma, como vou dizer assim, mais sóbria no que tange a luxos, a coisas elitizadas, né? Então você percebe hoje que os membros da Casa Real eles pagam suas próprias passagens, começaram a declarar imposto. Se eu não me engano, a neta da Rainha Elizabeth, ela não tem título, né? Ela não tem, a filha abdicou os títulos para a neta, né? Dizendo que não faz sentido, e também por causa de uma lei também que existe dentro da Casa Real Britânica que impede essa distribuição de títulos de lords e duques e tal. Então você tem, né, assim, de certa forma, algo que funciona, né? A monarquia britânica funciona. Mas eu duvido muito que a monarquia brasileira funcionaria, né? Mesmo porque a República, male sofreu diversos golpes desde a proclamação, diversos golpes. Tivemos uma guerra civil de grandes proporções, que foi a Guerra Civil de 32, né? Então você tem impeachments, tivemos 2 impeachments, né? Então, assim, apesar da nossa democracia ela ser forte, eu não acredito que uma monarquia ela possa substituir o modelo atual, né? Mesmo porque
eu acho que as pessoas também não se deixariam levar pelo glamour de ser uma monarquia, né? Mesmo o Brasil sendo a única monarquia, né, das Américas, né? Fomos o único país que tivemos um imperador. Mas falando em imperador, eu queria tocar num assunto que é no que diz respeito aos descendentes, né, de Dom Pedro, né, que é a Casa de Orleans e Bragança, e mais precisamente sobre Dom Luís e Dom Bertrand, que são irmãos, né? O Dom Luís ele tá idoso e mal consegue levantar da cama, né? Assim, moribundo praticamente, né? Não participa de muitas coisas. O Dom Bertrand que tem sido esse porta-voz, né, da monarquia brasileira. Só que uma coisa que é muito curiosa, é que pouca gente sabe, isso pouca gente eu acho que sabe, é que eles fazem parte de uma organização ultra-religiosa chamada TFP, Tradição, Família e Propriedade, que foi criada por um senhor chamado Dr. Plínio de Oliveira, não lembro o sobrenome dele, mas é Plínio de Oliveira, se eu não me engano, e ele era um ultra-católico, né? As bases dessa organização são totalmente fundamentadas na ala mais conservadora que existe dentro do catolicismo romano. Para vocês terem uma ideia, eles acham o Papa atual extremamente liberal, por exemplo. Eles simpatizavam mais com o Ratzinger do que com o Papa atual, para vocês terem uma ideia. E uma outra coisa também é que eu estava comentando com um amigo meu que ele é protestante, a mesma fé que a minha, né? Só que ele é de uma outra igreja, acho que ele é da Batista, e ele se dizia monarquista. Eu virei para ele e falei, olha, eu acho que não vai dar muito certo isso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Dom Bertrand não reconhece você como cristão. A TFP não reconhece você como cristão. Vocês protestantes, nós protestantes, somos hereges para eles. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Ah, não, mas a religião do Dom Bertrand só cabe a ele. Eu falei, não, tudo bem, religião é algo de fórum íntimo, mas você quer um representante, né, do seu país que não reconheça a sua fé, que acha que você é assim, um simples herege? Se ele pensa isso da religião, da fé protestante, imagine das outras, das demais, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito séria, né? Pode parecer que não, por mais que digam que a TFP não existe mais, mas existe o Instituto Plínio, que para mim é a mesma coisa. Mas a fé deles é algo de fórum íntimo, balela, isso aí não tem como, tá? Se um primeiro-ministro comunista, vamos supor, tá, um exemplo hipotético, do Partido Comunista ou do Partido Socialista, sei lá, de esquerda, ele ganha o poder e ele quer promulgar o fim, né, da descriminalização do aborto, né, o fim, né, de processar as mulheres por fazerem aborto de forma clandestina ou de qualquer outra forma, institucionalizar o aborto de forma legal. Com certeza o rei vai ser contra e com certeza o rei iria intervir, né, e não permitir que isso acontecesse. Não, assim, veja bem, eu não estou dizendo se aborto é certo ou errado, eu não estou dizendo isso, estou dizendo só que quando você tem um Estado laico e você coloca, ainda mais uma pessoa de uma casa real, imperial, sei lá o que for, como representante, você tem um problema. Isso não acontece no Reino Unido, nem na Holanda, nem na Bélgica, né, porque são países de maioria protestante. E eles possuem protestante tradicional, tá? Não pentecostal e tal, Deus é amor, Assembleia de Deus, essas coisas. Não. Tradicional, luterano, calvinista. Então eles possuem uma visão muito mais aberta, né? Existe um diálogo muito maior entre a igreja e o Estado, né? E esse diálogo, ele sempre, na medida do possível, funcionou de forma harmoniosa com relação à Irlanda do Norte, que é muito complicado, que é um caso muito à parte, que eu não ouso discutir aqui nesse vídeo agora, porque eu estenderia muita coisa, tá certo? Mas é mais ou menos isso a minha opinião. Eu acho que o movimento monarquista brasileiro ele tende a crescer de certa forma, mas eu acho que seria bom atentar a essas minúcias, a esses detalhes, no que diz respeito ao Dom Bertrand, ao Dom Luís e aos demais signatários da Casa Imperial, da Casa de Orleans e Bragança, para as pessoas não se decepcionarem, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.